Olá, eu sou o Dr. Alfredo. Tenho a missão de trazer informações importantíssimas sobre a saúde bucal. Espero que você possa aproveitar o máximo destas informações, colocando em prática na sua vida e na vida dos seus filhos. Hoje falaremos sobre odontopediatria, que é a odontologia voltada para os cuidados com a saúde bucal das crianças de 0 a 12 anos. É importante criar desde cedo hábitos saudáveis nos nossos filhos, para que eles cresçam sabendo se cuidar e se prevenindo de possíveis doenças. Não há nada mais puro que a criança e o sorriso dela, então. Tudo o que queremos é vê-la sorrindo. Vamos aprender agora como cuidar desse sorriso, para que ele permaneça sempre muito bonito. Quando começar a cuidar da saúde bucal da criança? Os cuidados começam antes do aparecimento dos primeiros dentinhos. Neste momento, a limpeza da boca do bebê deve ser feita com fralda ou gaze e água filtrada. Após o aparecimento dos primeiros dentes, pode ser feita com escovas, mas escovas apropriadas para bebês. Manipular a boca da criança desde cedo, além de estreitar os laços afetivos, ajuda a detectar precocemente alterações bucais. O hábito da limpeza faz com que a criança entenda a importância que a higiene bucal tem. Dicas importantes. Comprando a escova. Ao comprar a escova de seu filho, preste atenção nessas informações. Recomenda-se escovas de cerdas macias, cabo anatômico, boa empunhadura e poucas reentrâncias. Devem ser evitados cabos com desenhos e muitos detalhes que possam acumular resíduos e bactérias. Compre sempre uma escova que corresponda à idade da criança. Nas embalagens das escovas, procure ver a faixa etária indicada. Usando a escova. O aconselhável é, antes e depois de escovar os dentes, lavar a escova bem direitinho. Ao final, dê uma batidinha no canto da pia para evitar que o acúmulo de água retido não forme mofo. Enxugá-la numa toalha não é adequado. Após o uso, o melhor lugar para guardar a escova dental é dentro do armário ou na capa protetora de cerdas, bem longe das bactérias e insetos que gostam de circular pelo banheiro. Substituindo a escova. Por ser muito utilizada, o desgaste deixa as cerdas afastadas, disformes e irregulares, o que pode causar lesão na gengiva protetora dos dentes. Por isso, o ideal é trocá-la em média em um intervalo de 2 ou 3 meses. Mas fique atento. No caso de crianças pequenas que às vezes mordem as cerdas, o cabo, o melhor é a troca mensal. O preço da escova. Não compre a escova pelo preço. Nem sempre o mais caro é o melhor, como também o mais barato pode não ser o pior. Importante mesmo é observar as condições ideais da escova, tamanho, cerdas e indicação de faixa etária. Creme dental. Ao contrário do que muita gente imagina, as pastas de dente não diferem apenas quanto à marca ou à cor. Elas podem apresentar diferenças na concentração de flúor, no princípio ativo, composto químico no qual o elemento flúor está presente, e no sistema abrasivo, responsável pelo polimento dos dentes. Além disso, algumas pastas contêm antimicrobianos que, em tese, ajudariam a eliminar os germes da boca. Com tamanha variedade, fica difícil para o consumidor saber qual produto é mais eficaz no combate às cáries, não é mesmo? Mas tentaremos diminuir essas dificuldades
com algumas orientações tanto da escolha do creme dental como o seu uso correto. O creme dental também merece muita atenção. Quantidade. O correto é usar uma porção pequena, do tamanho da unha do dedo mínimo da criança. Geralmente é colocado no sentido longitudinal das cerdas. Porém, o ideal é que seja no sentido transversal da escova. Isso já ajuda a dosar a quantidade da pasta na escova. Com ou sem flúor? O flúor é a melhor coisa que a odontologia já produziu para o combate às cáries. Nos últimos 30 anos, o número de brasileiros com cárie caiu cerca de 70%. O grande responsável por essa redução tão significativa foi o flúor. Ao longo desse período, o mineral foi misturado à água pelas companhias municipais de saneamento e adicionado aos cremes dentais. O flúor fortifica o esmalte, uma espécie de capa protetora dos dentes. Apesar de evitar as cáries, quando usado acima do padrão, o flúor é nocivo para a saúde humana, especialmente a de crianças no período de formação dos dentes. Com a difusão de seu uso, outro problema surgiu: a fluorose, o excesso de flúor no organismo. Afinal, a substância não se encontra apenas na água e nos cremes dentais. Ela também está presente em diversos alimentos, como chás, leite em pó e cereais. Passou a haver uma ingestão exagerada de flúor. Em seu grau mais leve, a fluorose se manifesta por intermédio de pequenas manchas brancas sobre o dente. Nos casos mais avançados, ela enfraquece o dente de tal forma que, além de ficar mais suscetível à cárie, ele pode até quebrar com facilidade. Preste bem atenção agora. Até os 4 anos, enquanto a criança não tem controle do bochecho, o ideal é usar a pasta sem flúor. Dos 4 aos 6 anos, as pastas com pouco flúor são as mais indicadas. No caso das crianças menores, o uso deve ser mínimo, já que elas engolem de 30% a 70% do produto e o excesso de flúor no organismo pode provocar manchas permanentes no dente. Pelo mesmo motivo, devem ser evitadas as pastas saborosas. Quando os dentes permanentes já estão formados, é recomendado o uso de flúor, tanto nas pastas quanto aplicado pelo dentista. Afinal, é ele que é o seu principal aliado no combate às cáries. Fio dental. Ensinamos a criança a escovar os dentes desde cedo, mas demoramos a introduzir o fio dental. A partir dos 3 anos, quando a dentição de leite já está completa, é preciso fazer pelo menos uma escovação acompanhada do fio dental. O fio dental evitará 2 doenças, a gengivite e a periodontite. O importante é introduzir este hábito na rotina da criança. Escovação. Você é o responsável por escovar os dentes do seu filho. Por isso, faça com ele do mesmo jeito que faz com você mesmo. Use o fio dental antes da escovação. Escovar os dentes após todas as refeições, ao deitar e ao levantar. Os dentes de cima, escove de cima para baixo. Os de baixo, ao contrário, de baixo para cima. Alimentação: doces, balas, pirulito, caramelo. Que delícia! As crianças adoram, mas são os principais vilões contra a saúde bucal. É difícil negar esse prazer às crianças, porém, deve ser reduzido o consumo do açúcar. Além disso, seria bom que os pais regulassem também o horário de consumo destas guloseimas,
preferencialmente que fossem num único horário do dia. No Brasil, as preocupações se justificam ainda mais por conta das nossas disparidades. Ao mesmo tempo em que somos um dos 10 países com maior prevalência de cárie, somos também o segundo produtor mundial de balas, caramelos e confeitos. Segundo estimativas, cada brasileiro consome cerca de 60 quilos de açúcar por ano, o que equivale a 1 quilo a cada semana. Evite dar pirulitos, porque estes passam muito tempo para serem consumidos e por isso deixam o dente muito mais tempo exposto à ação do açúcar. Mamada noturna é principal causa de cárie em bebê. A amamentação noturna é a principal causadora de cáries em bebês até 1 ano. É preciso que a mãe, após dar o peito ao seu bebê, faça a limpeza com fralda ou gaze e água filtrada. Do mesmo jeito com a mamadeira. Aos que já deixaram o aleitamento materno, também deve ser exercido o mesmo controle de limpeza, conforme a idade. Lesões traumáticas. Os acidentes sofridos por uma criança que começa a andar, que chegam a causar traumatismos na dentição decídua, primeira dentição ou dentes de leite, podem prejudicar a dentição permanente. Os casos mais comuns são de 0 a 2 anos, fase em que a criança aprende a andar, e de 6 a 9 anos, fase escolar, de brincadeiras, esporte, etc. Por isso, nestes casos, os pais devem ficar atentos a possíveis acidentes e procurar imediatamente o odontopediatra para avaliação e acompanhamento. Chupeta e o dedo. Chupar a chupeta ou dedo afeta a dentição infantil. O ato da criança de sugar sem o fim de se alimentar leva a problemas dentais. Tanto a chupeta quanto o dedo deixam consequências na arcada dentária. A criança que chupa o dedo tem uma tendência a ficar com os dentes frontais para fora, ou seja, dentuça. Sendo este hábito muito difícil de ser retirado, bom seria que nem iniciasse. O ideal é que as crianças deixem o hábito de sugar até os 24 meses de idade. Maloclusão dentária. Esta patologia pode ocorrer por vários fatores, entre eles fatores genéticos, hábitos de sucção, dedo, chupeta, mamadeira, problemas respiratórios da infância, rinites alérgicas e bronquites. Visita periódica ao dentista. Não só você, mas a criança também deve visitar o dentista a cada 6 meses. Seu odontopediatra irá acompanhar a saúde bucal do seu filho, diagnosticando logo cedo qualquer alteração que possa existir na boca e nos dentes. Além disso, o seu odontopediatra poderá fazer algumas ações preventivas, como aplicação de flúor e aplicação de selantes. Com estas dicas, dificilmente o seu filho terá problemas com a cárie. Você estará completamente livre dela. Entretanto, o exército da limpeza deve estar atuando diariamente, porque qualquer descuido poderá ocasionar lesões bucais. Tratamento. Porém, se por um descuido a cárie chegar e ocorrer algum trauma, leve seu filho imediatamente ao odontopediatra para o tratamento curativo. Com certeza, ele devolverá a beleza do sorriso do seu filho. Relembrando. Para finalizar, vamos relembrar as ações preventivas que garantem uma boa saúde bucal do seu filho. Escovação adequada após as refeições ou ingestão de açúcares. Manter uma dieta saudável, rica em legumes, frutas e pobre em açúcares. Uso do fio dental e escovas apropriadas à idade da criança.
visitas semestrais ao odontopediatra para aplicação tópica de flúor, selantes ou possíveis restaurações. As mães devem observar a boca de seus filhos, mucosa, lábios, língua, dentes, etc. E encontrando alguma alteração, levá-los ao odontopediatra, a fim de realizar um diagnóstico precoce de possíveis lesões. A mancha branca pode ser detectada pela mãe. Crianças até 4 anos, pasta sem flúor. De 4 a 6 anos, com pouco flúor. Evitar pastas dentais com sabor. A escovação noturna é a principal. Faça associando ao fio dental para crianças acima de 3 anos. Evitar o consumo de balas mastigáveis, jujubas e caramelos, que são extremamente difíceis de remover, bem como os pirulitos, já que demoram muito para acabar, deixando o açúcar durante muito tempo no meio bucal. A criança não deve dormir sem higienizar a boca. A família é extremamente importante na formação ou mudança de hábitos de higiene e dieta da criança. Visite o dentista a cada 6 meses. A Odontoserve gostaria que você não esquecesse de nada. Afinal, o melhor remédio é sorrir. Até o nosso próximo encontro. Odonto serve pra sorrir, é tudo que eu sempre quis.